paz do Senhor Jesus, irmãos. Sem perca de tempo, Gálatas, capítulo de número 1. Gálatas, capítulo de número 1 e o versículo de número 14. Dar um tempo aos irmãos estarem localizando. Se tiver algum irmão do seu lado que está sem a Bíblia, por favor, compartilhe com ele, meu irmão, a Sagrada Escritura. Gálatas capítulo 1 e o versículo de número 14, assim diz a palavra de Deus. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, para revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Não consultei nem carne e nem sangue. Amém. Somente até aqui. Meus amados irmãos, a carta aos Gálatas e a carta ao Filemon, ou conforme os irmãos preferirem, a epístola de Paulo aos Gálatas e Filemon, foram as únicas cartas que Paulo escreveu literalmente. São 13 epístolas paulinas, mas somente essas duas cartas foram escritas pelo apóstolo Paulo. As demais cartas, uma espécie de escravo letrado, ou melhor, um servo, a escrevia. Paulo ditava e ele escrevia estas cartas. Então, a carta aos Gálatas nos mostra, no capítulo 1, o que Paulo fez do capítulo número 9, da promessa, na promessa cumprida do capítulo 13, aonde esteve Paulo, o que Paulo fez, por onde ele percorreu. Então a epístola ao Gálatas, no capítulo 1, Paulo vai nos ilustrar, vai nos mostrar por onde ele percorreu. Aqui ele diz que ele ficou 14 anos no óleo, orando, jejuando, buscando a presença de Deus. Porque há dois segredos que nós acabamos de ler aqui, que Paulo diz. Desde o ventre fui escolhido. Deus me separou desde o ventre, para depois me chamar. São dois verbos de ação. Primeiro, desde o ventre, mas Paulo não prega Jesus desde o ventre. Paulo não anuncia o evangelho desde o ventre. Mas ele já era uma escolha de Deus. Por isso que não foi Deus nós que escolhemos a Deus, mas foi Deus quem nos escolheu. Então, do verbo da escolha para a chamada, há um período de preparação. Há um período, a qual é um período que nós chamamos de anonimato, escondidos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus não trabalha nos holofotes. Deus diz: Elias, o que você está fazendo? Profetiza que não vai chover. Aí Elias profetiza: não vai chover. Aí Deus diz: agora sai de cena, porque quem fecha o céu sou eu. A gente quer muito tapinha nas costas, meu irmão. Arrebentou, que é isso, aleluia. Não, meu irmão, quando nós colocamos este paletó e esta gravata, o negócio é sério. Mas nós queremos muito tapinha nas costas. Daqui uns dias vai ver lá o vídeo. Quantos likes você tem? Quantos assistiram o teu vídeo? Não estamos aqui para promovermos a nós mesmos, mas estamos para promover o reino de Deus. É o reino de Deus. Então Paulo, do capítulo 9 até o capítulo de número 13, da promessa cumprida, Paulo está no anonimato. Como eu disse, meus irmãos, Deus não trabalha nos holofotes. Deus manda Paulo para a Arábia. Fica lá 3 anos no anonimato. Ninguém nem sabe quem é Paulo. Ele diz: muitos testificam que aquele que nos perseguia, agora glorifica a Deus.
Eu imagino pregando isso daí no culto e ele dizendo, esse camarada sou eu. Não, mas ele está lá, não é você. Paulo está no anonimato. O trabalhar de Deus nas nossas vidas, meus irmãos, é no deserto. Este é o trabalhar de Deus em nós. Nós somos muito precipitados. Às vezes nós queremos tudo muito rápido, queremos depressa. Mas Deus trabalha com cautela e com paciência. Nós precisamos perseverar somente em oração. É a única coisa que devemos fazer. Pare, meu irmão, de forçar esta porta. Você vai arrombar esta porta e não vai dar certo. Você vai ficar pulando de um lado para o outro e não vai ter paz. Eu aconselho a você, eu não dou conselho em pregação, irmão. Isso daí é com o pastor. Mas eu quero lhe dizer nesta noite, eu aconselho a você a ficar sentadinho no banco aí da tua igreja, ouvindo o teu dirigente pregar, ouvindo o teu pastor te instruir, para que possa acontecer o segundo verbo da ação de Deus na tua vida. Porque somos nós mesmos que atrapalhamos este processo. Paulo fica 3 anos na Arábia, no anonimato. Ninguém sabe quem é Paulo. Então ele pega e vai para Damasco, a sua segunda viagem. Já vai para Damasco. Na primeira ele foi para matar, agora ele vai para pregar o evangelho. Então depois Paulo vai para Jerusalém, mas ele vê que não é o momento dele ficar em Jerusalém. Ele quer falar com Pedro, mas a agenda de Pedro é lotada, não dá tempo. Então ele vai para onde? Vai para Tarso. Pastor, vou voltar para a escola bíblica dominical. Ah, vocês não entenderam? Vou falar mais um pouquinho. Vou voltar para o banco da igreja, orar mais um pouco. Irmão Saulo, dá para o senhor ajeitar essa cadeira aí? Glória a Deus. É mutirão amanhã. Quem pode vir? Opa, estou aqui. Ninguém está dando glória a Deus agora, né? Amém. Viu, irmão Paulo? Nós precisamos de um pintor. Glória a Deus. Eis-me aqui, estou aqui. Porque Paulo está no tempo da preparação de Deus, do molde. Está no tempo do anonimato. Deus está trabalhando em Paulo. Deus precisa modificar este verbo de ação, mas precisa tirar esta arrogância de Paulo, porque Paulo era bom de lei, conhecia os 613 preceitos inseridos na lei judaica, mas ele não sabia nada o que era graça. Ele precisa conhecer a graça de Deus. Ele precisa conhecer quem é este Jesus, a qual morreu por todos nós. Fica lá no anonimato, meu irmão. Talvez você está aí no anonimato, esperando, afoito, aflito, dizendo, qual será a minha vez? Quando será a minha vez? Nossa, quando eu subir neste púlpito, meu Deus, vai ser tremendo. Vou pregar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. É no tempo de Deus. Porque há pessoas, meu irmão, que não sabem honrar o colega. Não sabem honrar o próximo. Estava em casa, lendo a Bíblia, preparando uma palavra e Deus me deu um tema, destacando-se no meio de 7.000. Elias, pastor, foi o único que se destacou no meio daqueles 7.000. Foi o único que se destacou. Quando Eliseu fica atrás de Elias e cai a sua capa, ele toma para ele. Olha só o que é um homem saber honrar o próximo, saber honrar o colega. Ele pega a capa, chega perante ao ribeiro, ele poderia dizer, aonde está o Deus de Eliseu? Não, ele não diz, aonde está o Deus de Elias? Ele sabe honrar o colega, ele sabe honrar o próximo. Nós não somos únicos e também não seremos os últimos. Se for da vontade de Deus de nos arrebatar, glória a Deus, então seremos. Mas uma coisa eu lhe digo, os antepassados fizeram, nós estamos fazendo, iremos passar, mas a obra de Deus vai permanecer. A obra permanece, mas nós vamos passar. Nós não queremos honrar o próximo, queremos apagar ele da história. Deus diz, Josué, Moisés é morto, mas é meu servo. É morto, mas é meu servo. Pastor é morto, mas é meu servo. Continua sendo meu servo. Deus quer que nós honremos, meus irmãos, uns aos outros.
Ninguém perde quando é submisso. Ninguém perde quando ele sabe reverenciar. Ninguém perde com isso. Paulo ficou 14 anos reverenciando o dirigente da tua congregação, ouvindo um pastor pregar coisas a qual ele não sabia, mas Paulo sabia. Mas ele estava lá, ô glória, ô aleluia, fala Jesus comigo. Estava lá reverenciando, colega, esperando e aguardando o chamado de Deus. Até que então no capítulo 11 Barnabé vem. Mas este período é um período tão demorado para nós, mas não para Deus. Porque não queremos perseverar em oração. Eu nunca tive tantas experiências com Deus quando eu estou tendo com o pastor Deusdec. Não é porque o senhor está aqui não, viu pastor? Misericórdia, o senhor me conhece, sabe que eu não sou disso. Mas porque me força a ir para a oração, e isso é tão bom, irmão. Deus fala tanto conosco, nos prepara, nos molda, e vemos o quanto nós somos precipitados para a obra de Deus na nossa vida. Somos escolhidos desde o ventre. Mas para sermos chamados por Deus, existe um período de preparação. Existe um período para sermos moldados. Agora, quem interrompe este processo somos nós mesmos, igreja. Nós mesmos quem interrompemos este processo. Quando não somos submissos, somos rebeldes. Quando dizemos, vou chegar um pouquinho mais tarde hoje, só como que a irmã Sara estava pregando aqui. Que assim eu já pego o hino da harpa. Eu sou crente movido a lei, irmão. Primeiro preciso orar 1 hora, glorificar a Deus, ouvir os hinos da harpa, aí eu começo a sentir a presença. Não sou crente a gás, já liga e pega fogo. Não, eu preciso orar, buscar a Deus. É bom ser submisso, oh glória, aleluia. Sabendo reverenciar o próximo, sabendo que Deus tem uma chamada em nossa vida. Pode ser hoje, amanhã, daqui 50 anos, 60, eu não sei. Eu sei que eu estou guardando a chamada de Deus. 1 hora esse Barnabé vai ter que descer de Antioquia para vir me chamar para esta obra. Nossa, pastor, mas eu estou lá no vale, na cova, desprezado, humilhado, mas Barnabé vai lá. Ele vai lá para poder te buscar. Porque você está aguardando o período da chamada de Deus. Aí eu vou te dizer, meu irmão, que aí não existe dúvida nem dor, não. Eu não sei porque nós estamos amedrontados. Eu fico imaginando, pastor, aqueles mártires do país de Gales, todos aqueles irmãos olhando para nós hoje, encovardado simplesmente porque queremos ter uma vida de oração. E eles dizendo, eu quero morrer por amor a Cristo. Como Savonarola, queimado e dizendo, o Senhor fez tanto por nós, fez tanto por mim. Pregava na igreja católica lá, chorava. Mas estava lá pregando a palavra de Deus. E nós estamos preocupados com o templo grande, credencial, e isso e aquilo, quando nós deveríamos estar preocupados com a glória de Deus sobre nós. Para que ter medo, irmão? Não precisa disso. Porque Jesus está conosco. Vai vir perseguições? Lógico que vai. Deus molda obreiro no deserto. Deus nos prepara em altas calorias, filho enfermo, desemprego, enfermidade, mas por que Deus não cura? Há muitos, meus irmãos, que Deus realmente não vai curar, para que o teu nome seja glorificado, e há outros que Deus vai curar, porque Deus quer ser glorificado, Ele é soberano, faz como quer, quando Ele quer. Aí nós murmuramos, mas nossa, Paulo perseguidor, quem sabe talvez Tiago, eu sou irmão de Jesus. Você é missionário em Antioquia, pastor presidente em Samaria, porque eu sou irmão. Então Deus pega um lá do meio, de fora, e traz para si. Diz, eu vou preparar este daqui. Porque Deus, meus irmãos, não segue protocolo. Deus, Ele não segue liturgia. Nós fazemos a liturgia. Mas Deus trabalha da forma dEle, porque Ele sabe a maneira melhor que é para poder nos preparar.
Então, meu irmão, fique aí em Tarso, dando glória, aleluia, reverenciando, sendo submisso, obediente. Coma bastante Bíblia, leia bastante, ore muito, para que Barnabé chegue lá e te ache preparado. Aí sim irá se cumprir o tempo da chamada de Deus em minha vida e na tua vida. Porque estaremos prontos para sermos perseguidos. Estaremos prontos para sermos mortos e não negarmos a Jesus. Porque se Paulo subisse já de primeiro, já fosse para Jerusalém pregar, já seria morto. Paulo era arrogante, precisava ser aquebrantado, moldado, para aprender submisso ao próximo. Não é em templo grande, não é em números e nem em quantidade que Deus precisa para fazer um milagre. Ele só precisa de um coração disposto a receber a graça e o Espírito de Deus. Você está disposto nesta noite, meu irmão? Você está disposto a abrir este coração? Porque quem é o maior interessado por este avivamento no século de hoje é o próprio Jesus. Ele é o maior interessado. Mas então por que Jesus não aviva logo? E já sai pregando? Porque ele precisa preparar, moldar. Ele precisa nos deixar de forma a qual nós lá na frente não vamos nos tropeçar. Porque nós vemos aqui agora, do jeito que estamos aqui. Daqui 5 anos, 10 anos, pastor, Deus já está vendo. Então este tempo ele já está vendo que muitos vão desistir. Por que vão, pastor? Porque o homem chama duvidando, mas Deus não. O homem duvida, será que eu fiz certo movimentar esse líder para lá, para cá? Esta consagração, não, Deus não, irmão. Deus sabe quem Ele chama. Ele já conhece desde o ventre, ô glória. Deus já lhe conhece desde o ventre. Quando você ainda era gerado, ô glória, Deus já te chamava pelo teu nome. Vamos ser submissos, igreja. Largar-se, desprender das coisas deste mundo. Porque Paulo estava lá em Tarso, pisando. Porque a profissão ela é herdada. O avô de Paulo era, o pai de Paulo foi, e Paulo também é. Trabalhava com cortume. Ei, irmão, preste atenção aqui, o trabalho de Paulo é fedido. Ficar pisando no couro para cortar o couro, para que ache as emendas certas. Porque se cortar errado, né, pastor, depois não fecha certo. E aí, meu irmão, está cortando certo aí? Está preparando aí, está cortando certo? Para que cumpra a chamada de Deus. Amém? Nos coloquemos de pé em nome de Jesus.